Olá, eu sou o Sidney, esse é o canal Meu Carro e hoje eu vou comentar os 10 carros mais vendidos de todos os tempos no Brasil. Um carro que vendeu bastante, um carro que você não vai ter problema com peças de reposição e nem com mão de obra. Então se você procura um carro usado, um carrinho aí de repente para você curtir no fim de semana, mais antiguinho, fica de olho nessa dica que tem bastante carro interessante. Faz o seguinte também, comenta aqui embaixo quais são os carros que você acha que vai estar nessa lista. Comentou? Dá o seu like aqui no canal e aproveita para se inscrever, que sempre a gente vai ter algum conteúdo falando de carro. O 10º lugar da nossa lista é o Ford Fiesta. O Ford Fiesta foi lançado em 95 no Brasil e vendeu 1.200.000 unidades até o encerramento da sua produção em 2019. O Ford Fiesta sempre se destacou dos seus concorrentes pela melhor oferta de opcionais e pelo acabamento superior. O Fiesta da primeira geração é um pouco apertado para quem viaja atrás. Já o da segunda geração é bem espaçoso e confortável. O carro agradou tanto que em 2002 foi o carro mais vendido do Brasil. Em 2013, a Ford apresenta o New Fiesta, um carro muito bonito mesmo, que agrada o visual até hoje. E se você quer motor, a Ford ofereceu o Fiesta com os motores 1.0, 1.3, 1.5, 1.6, teve motor com Supercharge e Turbo. Tá? O único pênalti talvez aí com relação ao Fiesta tenha sido o câmbio Power Shift. Se você se interessou pelo Fiesta, saiba que não é difícil encontrar unidades bem conservadas do carrinho. E muitas vezes ela é até mais barato do que os seus concorrentes. O nosso 9º lugar também é um Ford Corcel. O Corcel foi lançado em 1969 e ficou em linha até 1985. E nesse período o carro vendeu 1.300.000 unidades. O curioso é que o Ford Corcel foi inspirado no projeto do Renault 12, que por sua vez era um projeto de propriedade da Willys Overland, que foi comprado pela Ford. Mas convenhamos, né? O Corcel é muito mais bonito do que o Renault 12. O Corcel foi lançado com motor 1.3 de 68 cavalos. Em 71, ganhou o motor 1.4 que rendia 83 cavalos. Em 78, chegou a segunda geração do Corcel, um projeto bem mais moderno, com linhas retilíneas, como mandava a época, e amplo espaço interno. O carro veio para competir principalmente com o Passat da Volkswagen, porém o carro ainda mantinha o velho motor 1.4. Essa questão foi resolvida em 1980, quando a Ford instalou o lendário CHT 1.6 no Corcel 2, econômico e robusto. O Corcel é uma excelente alternativa para quem quer entrar para o mundo dos antigos. Ele é relativamente barato de se comprar, fácil de se manter e teve algumas versões bem especiais, como a GT e a versão 4 portas. O Corcel 2, apesar de ser menos colecionável, também tem versões raríssimas e muito bonitas, como a série Campeões. Essa versão foi inspirada na Lotus preta da Fórmula 1, que chegou a ser pilotada por Emerson Fittipaldi e o nosso querido Ayrton Senna. No 8º lugar, a velha senhora, a Kombi. A Kombi vendeu 1.500.000 unidades entre os anos de 1950 e 2013. Já vou começar aqui pedindo desculpa aos entusiastas da Kombi, porque num único vídeo é impossível falar toda a história e os detalhes da Kombi. Mas eu vou tentar dar uma bela resumida aí. A Kombi começou a ser importada e montada no Brasil pela Brasmotor, uma subsidiária da Brastemp, aquela mesma que fabrica as máquinas de lavar e geladeira. No início, a Kombi tinha motor 1.2 de apenas 36 cavalos
mas que já foi o suficiente aí para dar a fama da Kombi de pau para toda obra. Diante do sucesso de vendas da Kombi, a Volkswagen decidiu assumir as operações em 1959. No ano de 67, adotou o motor 1.5 que rendia 52 cavalos. Em 76, a Kombi recebeu um para-brisa inteiriço, deixou de ter aquele para-brisa bipartido e praticamente não teve mudanças até 1997. Na década de 90, o Brasil estava sendo invadido pelas vans coreanas e, em 96, a Volkswagen começou a anunciar a nova Kombi. Qual não foi a decepção em 1997 na sua apresentação? Praticamente a Kombi não mudou nada. Ganhou o teto mais alto, porta corrediça na traseira e refrigeração a água. Basicamente, era apenas a introdução de itens que já eram entregues em outros mercados como México e Estados Unidos. Devido à exigência de airbag e ABS, a Kombi se despediu do nosso mercado em 2013, com a cobiçada versão Last Edition. A Kombi vive um momento bem curioso. Ela ainda é procurada pelos trabalhadores que levam crianças para a escola, material para obra, empregados para firmas, entre outras utilidades. Mas também é cobiçada pelos colecionadores que estão restaurando as Kombi, transformando Kombi em food truck, em trailer para viagens. E como o mercado brasileiro foi um dos últimos a parar de fabricar a Kombi, o pessoal da gringa está vindo buscar as nossas Kombis para restaurar e colecionar. Como essa Kombi Corujinha, que era do meu amigo Wilker, lá de Campos do Jordão. Ele usava essa Kombi para levar noivas à igreja e fazia um enorme sucesso. Até que sucumbiu aí a oferta de um espanhol que levou a Kombi para a Espanha. Ele não fala os valores, mas para ele abrir mão desse carrinho, ele recebeu alguns euros aí, viu? Por tudo isso, eu acho que a Kombi vai viver nos nossos corações e ruas por muito tempo ainda. E você, tem uma história interessante aí com a Kombi? Sabe algum outro apelido dela? Deixa aí nos comentários aí, divide com nós essa curiosidade. Na nossa 7ª posição, o Chevrolet Corsa, Corsa Sedan ou Classic aí como ficou conhecido. O Corsa de primeira geração. O Corsa foi lançado em 1995 e vendeu 1.500.000 unidades até 2016, com amplo porta-malas e duas motorização, 1.0 de 70 cavalos e 1.6 de 92 cavalos. O carro era charmoso, espaçoso e recheado de equipamentos. Agradava tanto aos jovens descolados da época quanto aos pais de família. Em 2002, chega a segunda geração do Corsa, a mesma vendida na Europa. Porém, a GM mantém o Corsa Sedan de primeira geração à venda, agora batizado de Classic. O carro é econômico e confiável. Mesmo com boas vendas, a GM resolve encerrar sua produção em 2016, reformulando todos os seus carros. Outro Chevrolet aqui na nossa lista, o Chevrolet Chevette. O Chevetinho. Em 6º lugar na nossa lista, o Chevrolet Chevette. Ele vendeu 1.600.000 unidades entre os anos de 1973 a 1993. A famosa tração traseira, um desenho simples e bonito e uma mecânica robusta foram a receita de sucesso do Chevette. O Chevette foi lançado com motor 1.4 de 68 cavalos e 145 de máxima. Em 78, recebeu o motor 1.6 de 71 cavalos. Bom, se você pensa em comprar um Chevette, tome cuidado, porque ele é cobiçado pelo pessoal do drift e também dos preparadores. Além do que, a versão Júnior com motor 1.0 é horrível. Mas, como todo antigo, tem algumas versões altamente colecionáveis. A versão esportiva GP, a versão jeans, que o estofamento é forrado com jeans, igual de calça mesmo, a versão com câmbio automático, a versão hatch SR e a versão 4 portas. E aí, se você tivesse um Chevetinho, ia deixar ele original ou ia dar uma preparada nele?
Comenta aí para nós. Mais um Chevrolet aqui na nossa lista, Chevrolet Celta. Celta não entra Celta. Odeio Uber Celta, manda vir mototáxi. É, pessoal, hoje em dia tem uma galera que faz piada com o Celta. Mas o Celta já foi o queridinho do Brasil. Entre 2000 e 2015, o carro vendeu 1.700.000 unidades. Bom, o Celta é o tipo de carro sincerão. O acabamento é aquele ali mesmo, em plástico. Mas, por outro lado, ele é gostoso de dirigir, econômico e não tem nenhum problema crônico, não. A única coisa que você tem que prestar atenção é com relação à direção. A direção do Celta é bem pesada. Então, se você conseguir encontrar um Celta com direção hidráulica, compre na hora. O Celta saiu com dois motores, basicamente. Um motor 1.0 e um 1.4. E, curiosamente, o 1.4 é tão econômico quanto o motor 1.0 e anda mais. Na quarta posição, Fiat Palio. Fiat Palio vendeu bastante também. O Palio vendeu entre 96 e 2017 2.500.000 unidades. O Palio chegou para bater de frente com o Gol. Projeto global da marca italiana, o Palio tem atributos invejáveis: custo-benefício, ergonomia eficiente, variedade de versões e suspensão macia. O Palio ajudou a Fiat a consolidar a sua liderança no mercado e em 2014 foi o carro mais vendido daquele ano. O Palio tem motores 1.0, 1.4 e 1.6, cada um aí atendendo a uma exigência aí do mercado, mas todos eles não têm nenhum tipo de problema crônico, não. Falando em problema, os primeiros Palios, os 96, 97, 98, costumavam dar problema na injeção eletrônica, mas é uma questão bem simples de você resolver aí, caso aconteça com você. Outra coisa que você deve evitar: os câmbios Duologic. Você vai passar raiva com esse tipo de câmbio. No mais, o Palio é um carro gostoso de dirigir, não dá muito problema, confortável. Você vai ter uma relação bem tranquila com esse carro aí. E o terceiro lugar da nossa lista, o queridíssimo Fusca. Fusquinha, Fuscão, Fusca Fafá. Com 3 milhões de unidades vendidas, o Fusca foi o terceiro carro mais vendido em todos os tempos no Brasil. Ele foi fabricado entre os anos de 1959 até 1986. Depois ele voltou, curiosamente, em 93 e saiu de linha definitivamente em 96. Quando o Fusca surgiu no Brasil, ele nem se chamava Fusca. Ele foi denominado simplesmente Volkswagen Sedan. Mas os brasileiros começaram a chamar de Volks, os alemães entenderam Volks e assim surgiu o nome Fusca. Projeto de Ferdinando Porsche, o carro foi um sucesso mundial devido à sua mecânica simples e robusta. No Brasil, o Fusca foi líder de vendas por 23 anos, entre os anos de 1959 e 1982. Se você acha o Fusca simples hoje, ele era ainda mais simples quando ele foi lançado. Ele tinha motor 1.1 que rendia apenas 36 cavalos e não tinha nem seta. A seta era acionada manualmente numa haste na coluna da porta ali para indicar para que lado você ia virar. Bom, galera, assim como a Kombi, é impossível falar de todos os detalhes e versões do Fusca num único vídeo. Mas vamos falar de algumas curiosidades. Em 65, a Volks lançou o Fusca com teto solar e caiu aí, virou uma piada, né? Chamada de Cornowagen, em referência ali que abrigava o chifre do motorista. Em 67, o Fusca ganha motor 1.3 de 38 cavalos. Em 70, ganha motor 1500 que rendia 52 cavalos. E também mudava a tampa do motor, a tampa da malas e o para-choque. Em 75 foi lançado o Super Fuscão, Fuscão 1600S, com 2 carburadores, volante esportivo de 3 raios, rodas aro 14, marcador de temperatura no painel e relógio. Em 84,
a Volkswagen coloca enormes paralamas e lanternas no Fusca. E ele ganha o apelido de Fafá, fazendo aí uma referência aos seios da cantora. Em 86, alegando que o carro está muito ultrapassado, a Volkswagen tira o Fusca de linha, deixando aí uma legião de saudosistas. Em 93, o então presidente Itamar Franco aprova a lei do carro popular, que teria tributação reduzida para carros até 1.000 cilindradas. Mas como o presidente é um fã do Volkswagen, ele inclui na lista aí os motores a ar e pede para a Volkswagen voltar a fabricar o Fusca. Surgia assim o Fusca Itamar, que ficou em linha até 1996, quando se despediu definitivamente. O Fusca é uma verdadeira paixão do brasileiro, não é mesmo? E você, tem alguma história interessante aí com o Fusca? Conta alguma curiosidade aí que eu esqueci de comentar nesse vídeo aí, tá? Colabora aí com o canal, quem sabe no futuro a gente não faz um vídeo dedicado apenas ao Fusca. O nosso segundo lugar também é um Fiat Uno. Você pode gostar ou não do Uno, mas não dá para negar que o carro é um tremendo sucesso. Ele foi lançado em 84 e desde então já vendeu 4.300.000 unidades. O Uno da primeira geração tem linhas bem retas, favorecendo ali o espaço interno, né? E o carro abrigava bem 5 pessoas, mas tinha pouco porta-mala. A suspensão dela é bem durinha, porém bem robusta, dá para levar bastante peso no Uninho. A primeira versão esportiva do Uno foi a SX, com motor 1.3 de 71 cavalos. Mas as que fizeram sucesso mesmo foi as versões 1.5 e 1.6R. A 1.5 rendia 86 cavalos, já a 1.6 rendia 88 cavalos e tinha alguns atrativos como freios a discos e tampa do porta-malas sempre na cor preta. Se você achou pouco 88 cavalos, você tem a opção do Uno Turbo, que foi lançado em 94 e rendia 118 cavalos e levava o carrinho a mais de 200 km por hora. Mas o Uno que vendia mesmo era o Uno com motor 1.0. E nisso a Fiat teve uma sorte tremenda. O Uno preenchia praticamente todos os requisitos da lei do carro popular. E nisso foi o primeiro popular do país, enquanto as outras montadoras ainda não tinham um produto para oferecer. Em 2015 chega a segunda geração do Uno, mantendo as mesmas características de robustez e economia de combustível e com motores 1.0, 1.4 Fire e 1.4 Sporting. O carrinho anda bem esse Sporting, viu? Mas cuidado com o câmbio Duologic da segunda geração, tá bom? E no nosso primeiro lugar, o queridíssimo do Brasil, Gol. Indiscutivelmente o carro mais vendido do Brasil. O Gol já vendeu quase 7 milhões de unidades desde quando foi lançado lá em 1980. No seu lançamento, ele tinha a missão de aposentar o Fusca e a Brasília e ainda concorrer com projetos mais modernos como Fiat 147 e Chevette. Mas o lançamento do Gol foi um verdadeiro fiasco. Ele que tinha sido inspirado num esportivo alemão chamado Sirocco, recebeu aqui no Brasil o motor 1300 do Fusca, que não andava nada e ainda era barulhento. A velocidade máxima do Gol era de apenas 120 km por hora, deixando o carro extremamente perigoso para as rodovias. Essa situação só iria mudar no ano de 84, quando o Gol recebeu o motor 1.6 e refrigeração a água. O carro mudou da água para o vinho, ficou um carro realmente muito gostoso de dirigir e começou a fazer sucesso. Foi em 84 também que o Gol ganhou a sua primeira versão esportiva, a GT, com motor 1.8 do Santana, rodas de liga leve, bancos Recaro e um visual que agradava bastante. A versão GTS chegou em 87 e lançou aí o consagrado motor AP 1.8. Em 88 surge a GTI com injeção eletrônica, motor 2.0 e recorde de velocidade. Ficou conhecido aí como o carro mais veloz daquele ano. Em 94 chegou o Gol Bolinha,
Gol da segunda geração trazia os motores 1.0 ali agora como novidade, né? Para atender ali a lei do carro popular. Em 99 surge a geração 3, para mim a mais bonita do Gol. O farol combinando com a carroceria, a lanterna rente à lataria, o relevo no capô, o painel utilizado no Gol, tudo de extremo bom gosto realmente. Em 2003, a Volkswagen lança o Gol Total Flex, o primeiro carro bicombustível do país. Em 2004, surge o Gol G4. Que carro feio! O carro era tão feio que a Volkswagen resolveu apresentar o carro completamente desmontado no salão do automóvel para não espantar a clientela. Esse mau gosto todo só acabou quando lançaram a geração G5, a geração atual do Gol. E se você quer comprar um Gol 0 km, corre para as concessionárias porque o carro deve deixar o mercado este ano. E prepare o bolso, porque um Gol 0 km não sai por menos de R$75 mil. Então esses foram os carros mais vendidos de todos os tempos no Brasil. Vou deixando aqui o meu agradecimento para a Fast Car aqui de Rio Claro. Se você está procurando um carro com qualidade, carrinho bacana aí, você vai encontrar aqui, na Avenida 40 aqui em Rio Claro.